Paz e bem, tudo bem com você? Estamos de volta para a gente tentar explicar, porque é tentar, né? A diferença entre, dentro da vocação religiosa, a diferença de um frei, a diferença e a igualdade, né? Entre um frei e um frei que pede ordenação, um frei que é padre. Então, temos frades que não pediram ordenação e tem aqueles que são ordenados, são padres. E a grande maioria dos frades hoje são padres, né? A maioria que nós temos, pelo menos na nossa província, e que as que eu conheço no Brasil, a grande maioria são frades que são padres. Mas vamos começar bem do início para a gente entender de forma bem rápida que você vai compreender. Francisco de Assis não foi padre, né? Existem alguns relatos que ele chegou a ser diácono, mas o diácono naquela época não é como o nosso diácono hoje, né? É um pouco diferente. Diferente assim, né? Porque o nosso diácono hoje ele sempre está envolvido ali com os batismos, né? Com os casamentos, está bem assim, nessa forma de exercer os sacramentos. Na Idade Média, às vezes, era considerado diácono quem proclamava o evangelho, ou superiores das ordens. Então, é um pouco complicado, né? Mas Francisco não foi padre. Por aí a gente já começa, assim, a entender essa diferença dentro das ordens e congregações masculinas, essa diferença aí de por que uns são padres e outros não são padres. Vamos começar pelo aquilo que é mais básico do carisma. Todos são chamados à mesma vocação, né? Dentro daquela família, daquele carisma, fazendo a mesma regra e obedecendo também a uma constituição. Então, isto serve para todos. A formação religiosa é igual para todos, não existe diferenciação. A questão acadêmica pode variar, depende daí da província, da congregação, aí vai depender. Porque tem algumas províncias que não exigem que o seu frade, aquele que não vai pedir ordenação, não exige dele que ele faça filosofia, né? Que não tem esse conhecimento filosófico, já vai direto para teologia ou outro curso, né? Ou não precisa ser os cursos reconhecidos pelo MEC, né? Porque isso não é exigência da espiritualidade, da ordem, isso, né? Isso vai depender muito mais da situação, da congregação ali, tá? Então existe aquele frei que pede ordenação e aquele que não pede, mas é frei, é chamado de frei também. Então, mas que confusão essa? Não é bem confusão. Todo mundo tem a mesma formação religiosa, né? Todos fazem o mesmo voto, todos são frades. Todos são frades porque são irmãos, pertencem à mesma fraternidade. Todos são irmãos. O que vai diferenciar é o ministério. Os que são ordenados, né, têm esse ministério mais específico dos sacramentos, né? Então aí é mais específico. E dos sacramentos, é o que eu estou dizendo. Não que o outro não é específico. É difícil explicar, é bem complicado. E aquele frei que não pediu ordenação, ele também vai ter seus ministérios específicos, né? Ele vai ajudar as comunidades, também evangelização, ele pode ser um professor, assessor, ele pode aí trabalhar mais com os retiros, ele pode ser um professor universitário, então vai variar muito o trabalho dele. O frei que é ordenado normalmente está mais ligado a uma comunidade. Lógico que isso não é uma regra que não pode ser quebrada. Claro, ele pode de repente ficar numa casa de formação e ser o formador daqueles postulantes, noviços, né? E rezar ali internamente. Então, mas o que é interessante a gente saber? Que existe essa possibilidade. Às vezes você fala assim, nossa, eu tenho vontade de ser frade, mas eu não quero ser padre, né? Não tenho. Eu tenho um desejo muito grande de seguir a Jesus Cristo ao modo franciscano, mas eu não vejo a minha vocação como ministério presbiteral. Então, não há problema, né? A nossa vocação primeira é essa mesmo que você está pensando e que está sentindo. Para nós religiosos, o que vem primeiro é a vocação religiosa, né? E aí aqueles que querem ser padre é uma vocação dentro da vocação. E a gente entende assim, né? É um chamado ao ministério, né?
mas a nossa vocação de origem é ser frade, né? É seguir Jesus Cristo ao modo de Francisco de Assis. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Se você de repente está querendo ser frade, mas não pensa na ordenação, é super natural, né? Eu mesmo, testemunho agora, eu mesmo fiquei 9 anos, né, sem pedir ordenação. Então, tem frades que ficaram mais tempo ainda, ou outros. É engraçado que eu falo assim, não ficou muito tempo, parece que vai pedir todos, né? É porque às vezes acontece isso, mas isso não é regra, temos, né? Então, irmão, somos todos nós, né? Como frades. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, porque por mais que se explique, parece estranho, né? É difícil, né? Tá? Até mais, obrigado, abraço. Espero que você, nesse mês da vocação, possa refletir sobre sua vocação. Um abraço, tchau.